é o melhor uso da riqueza, como disse o Rogério. Esse tema está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos neste capítulo várias passagens sobre o apego à riqueza e a demonstração de quanto pode ser difícil decidir entre o que é melhor, entre a fortuna e o bem-estar espiritual. E Jesus nos diz que não se pode servir a dois senhores, pois odiaremos um e amaremos o outro. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon seria o Deus das riquezas, e em algumas situações bem mais adorado do que o próprio Deus que nos criou. Em uma das histórias contadas nesse capítulo, nós temos um jovem rico que se aproxima de Jesus pedindo uma receita para conseguir a vida eterna. E Jesus responde que para isso é necessário guardar os mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. O jovem então respondeu que já fazia tudo isso. E Jesus disse, então, vai, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem e me segue. Mas o jovem ficou muito triste com a resposta que recebeu. Então, como tinha muitos bens, ele não estava a se desfazer deles. E escolheu neste momento a riqueza em vez de aceitar a oferta que Jesus estava fazendo, o convite que Jesus fazia para que ele fosse junto. Em outra história, Lucas conta que havia também um homem muito rico, e suas terras eram muito produtivas e seus celeiros estavam lotados. Este homem se negava até mesmo a repartir a herança que cabia a ele e a seu irmão, e pensava, o que é que eu vou fazer com a minha colheita se já não tenho mais espaço para guardá-la? Parou um pouco e pensou e disse, já sei, vou desmanchar os meus celeiros e construirei outros maiores, onde guardarei todos os meus bens. E depois direi à minha alma, tens muitos bens em reserva para vários anos. Então repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus não estava compactuando com isso e lhe disse, insensato, nessa noite tua alma será reclamada. E então de que servirá o que acumulaste? E diz Jesus, isso é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então o homem rico, assim como o rapaz, o jovem anterior, escolheu os gozos materiais. E o homem rico escolheu ainda a avareza e desprezou a justiça e a fraternidade, até com o seu irmão, a quem ele estava negando a divisão da herança. E estes exemplos são alguns dos muitos que acontecem no nosso meio, quando nós mesmos escolhemos as facilidades da vida e desprezamos o nosso aprimoramento espiritual e principalmente o reconhecimento do ser imortal que nós somos. Essas histórias podem nos fazer pensar que a riqueza nos impedirá a salvação. Mas não é assim que acontece. Porque se fosse assim, Deus estaria colocando na nossa mão ou nas mãos de alguns de nós algo que nos levaria à perdição, sem que pudéssemos evitar. Deus, ao contrário, nos dotou do livre-arbítrio, um instrumento que nos permite escolher o que entendemos ser o melhor para nós. E muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas, mas nós temos essa liberdade. E Kardec esclarece que a riqueza é verdadeiramente uma prova muito arriscada. Ele diz até que é bem mais perigosa do que a miséria. E isso acontece porque a posse da riqueza desperta o orgulho e o egoísmo. Duas palavras que falamos frequentemente, porque são realmente a causa de todos os males da humanidade.
orgulho e egoísmo podem fazer com que as pessoas se preocupem apenas com o prazer gerado pela matéria e, com isso, se afastam de Deus, da mesma forma que os dois exemplos anteriores. A riqueza é um laço muito forte que prende o homem à terra e, em muitos casos, faz com que aqueles que conseguem passar da pobreza para a riqueza acabam até esquecendo de suas origens e mesmo daqueles com quem compartilharam a pobreza e até receberam ajuda daqueles com quem conviviam. A riqueza e a acumulação de valores materiais não são proibidas. Às vezes a gente pode pensar, não pode, isso é mal, isso é ruim. Mas não é verdade. E a doutrina espírita mostra que esses valores, sim, muitas vezes afastam os seres humanos dos valores que seriam mais consistentes, especialmente quando passam a valorizar mais os recursos naturais e deixam de lado as coisas do espírito. Por isso é tão importante nós sabermos o que seria melhor para nós. E no mundo em que vivemos, é evidente, e a gente está vendo o tempo todo, a convivência da riqueza com a pobreza, o luxo com a miséria, o poder com a degradação, o que talvez nos faça pensar em como Deus permite tamanha diferença de possibilidades entre os seres humanos. E essas diferenças nesse tempo em que vivemos podem ser consideradas um verdadeiro escândalo. Dados recentes de dezembro de 2021 revelam que apenas 10% da população no mundo possui 76% de toda a renda mundial. Então é realmente uma disparidade. E isso mostra que alguma coisa deve estar errada na humanidade, onde algumas pessoas vivem em condições muito privilegiadas, enquanto outros ainda passam fome e perdem as esperanças e perspectivas de uma vida melhor. Mas o que é que a doutrina espírita nos ensina? Ela ensina é que não devemos estimular o excesso. O excesso é que é o problema em todas as situações. De qualquer espécie que seja de dinheiro, de trabalho, de consumo, de gastos, de coisas materiais, porque cada um desses pode contaminar os valores éticos e morais. Sempre que nos dedicamos muito para uma determinada coisa, acabamos deixando de lado alguma coisa talvez bem mais importante do que essa. E quando isso acontece, nós podemos pensar que temos todos os direitos do mundo e que o nosso irmão não precisa nem mesmo se alimentar. Kardec diz que a riqueza pode tornar a estrada difícil, mas não é impossível transitar sobre ela, desde que esteja nas mãos daqueles que sabem se servir. E também se pode tornar um meio de salvação, desde que se saiba usá-la com moderação. Kardec compara com a moderação que se deve ter com medicamentos, que sendo bem usados podem devolver a saúde ao doente, mas que também podem matar quando usados em dosagens não recomendadas. Ari Ramos, expositor espírita, de onde eu retirei várias informações para este trabalho, nos diz que o dinheiro é positivo na sociedade e deve ser visto como um instrumento de geração de bem-estar social, auxiliando na construção de um futuro digno para as pessoas, melhorando as condições alimentares da população como um todo e abrindo perspectivas para indivíduos que muitas vezes vivem em condições tão precárias que nem mesmo lhes é permitido sonhar. Então veja a utilidade do dinheiro, da fortuna, da riqueza que nós temos, que alguns de nós temos e que nós podemos fazer. São muitas situações em que a riqueza pode auxiliar e tornar a vida do outro melhor. O dinheiro deve servir a todos na sociedade, ser usado de forma correta e equilibrada,
para que todos tenham os benefícios que Ele pode dar, e também para que aqueles que o possuem não acabem sendo controlados por Ele. Jesus, quando disse ao jovem para se desfazer de todos os seus bens, não queria dizer que todos deveriam se desfazer do que têm, mas sim que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. O jovem, que observava todos os mandamentos, recusou a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo da vida eterna não chegava até este sacrifício. E Jesus demonstra assim que o jovem não possuía a verdadeira caridade. E que fora da caridade não há salvação. Então nós percebemos aqui que a riqueza não garante a salvação, a miséria também não garante a salvação. O que garante a salvação é a caridade. E este foi um tema bastante citado na semana passada, também na exposição. E as palavras de Jesus tomadas ao pé da letra teriam por consequência a abolição da fortuna e a causa de muitos males na terra. Seria também a condenação do trabalho, já que é através do trabalho que se conquista a fortuna. E sem o trabalho, o homem retornaria à vida selvagem, contrariando a lei do progresso. A riqueza pode realmente ser considerada a causa de muitos males, excitar as más paixões, provocar muitos crimes. Mas não é devido à riqueza que o mal é praticado, mas sim ao homem que abusa do poder que a riqueza lhe proporciona. A inferioridade do nosso mundo de provas e expiações, que nós estamos apenas no segundo degrau de evolução, faz com que tornemos maléfico um recurso que poderia nos trazer benefícios incontáveis. A riqueza não é diretamente um estímulo ao progresso moral. Nós já vimos que ela até pode perturbar um pouco. Mas certamente a riqueza é um poderoso elemento do progresso intelectual. E em busca da riqueza e de prover as suas necessidades, o homem busca o trabalho, com o trabalho o homem se aprimora e também contribui para o aprimoramento e progresso de todo o planeta. Todos são necessários nessa cadeia. E este progresso acontece porque é através da riqueza que se realizam os grandes trabalhos, as grandes descobertas da ciência e outras tantas atividades. Na questão de número 814 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria. E essa é uma pergunta que possivelmente muitos de nós já nos fizemos. Como é que pode eu passar tanto trabalho e aquele ter tanto dinheiro, ser tão rico? E a resposta que os Espíritos dão é para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, dizem os Espíritos, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Uns se queixam da pobreza, outros abusam da riqueza. Então, nós escolhemos as provas na hora que fizemos o nosso programa reencarnatório e depois não concordamos com ela e acabamos abusando de uma forma ou de outra, ou se queixando da pobreza ou abusando da riqueza. E neste mundo nós somos atraídos pelo poder e pela força da matéria. E muitos indivíduos de recursos financeiros realmente se revoltam contra Deus. Porque a maioria não se lembra de que quando estavam no mundo espiritual escolheram essa prova. E como forma exatamente de conseguir um novo êxito nessa nova encarnação. Para conseguir ascender na escala evolutiva. Tanto a pobreza quanto a riqueza são provas difíceis para o indivíduo. Já foi dito antes. E Deus experimenta o pobre pela resignação, pela humildade, e o rico pela forma como utiliza os seus bens e o seu poder.
Enquanto a miséria pode provocar a revolta contra Deus, a riqueza estimula os excessos de toda ordem. O culto aos valores materiais e o esquecimento dos compromissos assumidos quando fez sua programação reencarnatória. Por isso Jesus disse: ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Esta é, na verdade, uma demonstração da sabedoria de Deus, que dá ao homem a possibilidade de distinguir por sua própria vontade, é o livre-arbítrio que nós falamos antes, o bem e o mal, e que a prática do bem possa ser a escolha e o resultado de seus esforços. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas é também um meio de ação para o progresso e não pode ficar improdutiva. Por isso ela se desloca constantemente. E a todos é dada a oportunidade de provar qual é o uso que vão fazer da riqueza. Quem não é rico hoje já foi ou será em outra existência. E quem é rico hoje poderá não ser amanhã. E todos nós que estamos sendo provados a cada dia, todos estamos. E é por esse motivo que as oportunidades são oferecidas a um diferentemente do outro. E o que se espera é que cada um faça o melhor possível para o seu aprimoramento moral. Se nós tivéssemos apenas uma existência, a riqueza nas mãos de pessoas incapazes de saber usá-la seria então uma injustiça praticada por Deus. Imagine se nós vivêssemos só essa vida e tem um vizinho que é rico até de chega e nós pobres de marré, né? Isso seria injusto, não é possível que seja assim. Mas acontece que nós não temos apenas uma existência. Nós somos seres imortais que reencarnamos muitas vezes. E todas as experiências são oportunidades de aprendizado e crescimento. É por isso que lá em cima foi dito: quem não é rico hoje já foi ou será amanhã. E quem é rico talvez não seja na próxima. Da mesma forma, nos rebelamos diante de outras dificuldades da vida e reclamamos da justiça divina. Sempre estamos cometendo um grave erro. Nós costumamos fazer isso. Costumamos reclamar da nossa pobreza, da nossa riqueza e de outros tantos fatores que muitas vezes temos a condição de conviver ou de experimentar. As múltiplas encarnações são oportunidades de viver essas experiências que são necessárias ao nosso processo de evolução. E é por isso que sempre nascemos, como todos já sabemos, na família correta, no melhor lugar e com todas as características necessárias ao nosso crescimento espiritual. A fonte do mal que gera a cobiça, as más paixões e os abusos de toda a natureza está, como sempre, no orgulho e no egoísmo, que serão eliminados naturalmente quando os homens souberem se relacionar, levando em conta a lei de caridade, carregada de amor e de justiça. A definição de caridade é essa: beneficência, benevolência para com todos, amor, caridade e igualdade para todos. Escolhas mal feitas nos causam constrangimentos que podem nos acompanhar durante muitos anos e até muitos séculos, gerando dores, mágoas e ressentimentos. Então, precisamos encarar a riqueza ou a pobreza como uma etapa para a nossa evolução, onde estamos sendo testados em nossa vaidade, nosso apego à matéria, nosso orgulho e egoísmo. E neste momento estamos sendo chamados, exatamente no momento que estamos vivendo de tantas dores, tantas dificuldades, nós estamos sendo chamados pela justiça divina para prestar um testemunho individual.
onde tomamos consciência de nossas quedas, de nossas falhas, de nossos erros e percebemos a necessidade de construir um novo caminho para construirmos a verdadeira felicidade. E a riqueza tem um grande apelo sobre nós encarnados neste mundo. Mais uma vez, lembrando que estamos no segundo degrau de evolução, onde ainda não conhecemos o verdadeiro amor, não entendemos o verdadeiro significado da caridade e estamos ainda muito distantes da perfeição moral. E é nessa perspectiva de mundo que lutamos, talvez, em toda uma encarnação, com o único propósito de juntar dinheiro e acumular riqueza, como se pudéssemos levar isso conosco para sempre. E é então que Kardec e os instrutores espirituais nos esclarecem sobre o que é que realmente possuímos, o que é de nossa propriedade e que podemos levar conosco no retorno à pátria espiritual. E é através de uma poesia que nós vamos entender que a vida na Terra é eminentemente transitória. Por longa que pareça determinada existência, seu término é uma certeza. O plano espiritual é o ponto de partida e de chegada de todas as almas que renascem na Terra. Elas, as almas, aqui chegam trazendo projetos de trabalho e de crescimento espiritual. A experiência terrena é como um estágio de aprendizado. A morada natural dos espíritos é no plano espiritual. A ampla maioria dos homens não consegue assimilar essa verdade. Muitos vivem na Terra como se nela centrassem todas as suas aspirações. Procuram riquezas, poder e projeção social, mesmo à custa de atos vergonhosos. Agem como se apenas eles e suas famílias fossem importantes. Nessa ótica, não vacilam em semear a miséria e a desgraça nas vidas dos outros. Enquanto cuidam de seus interesses imediatos, cobrem-se de crimes e desenvolvem numerosos vícios. Mesmo quem não chega a extremos, raramente reflete a respeito da razão verdadeira de sua existência. A certeza da morte deveria funcionar como um antídoto para as ilusões passageiras. A transitoriedade da experiência terrestre faz com que ela se assemelhe à preparação para uma grande viagem. Quando alguém vai a um país distante, cuida de levar na bagagem objetos que lá sejam úteis. De nada adianta gastar tempo e esforço para acumular coisas que não poderão atravessar a fronteira. Quem assim age, corre o risco de chegar sem nada ao seu destino, na qualidade de um autêntico mendigo. Sem dúvida, é necessário cuidar dos interesses terrenos. Não há problema algum no desfrute dos bens materiais e muito menos no trabalho que propicia o seu alcance. O erro reside em centrar nas coisas mundanas toda a atenção, em detrimento dos próprios interesses eternos. Fortuna, beleza, poder, nada disso atravessa os portais da eternidade. É insano comprometer a própria dignidade espiritual com conquistas transitórias. Sempre chegará o momento de resgatar os erros cometidos e reparar os estragos causados na vida dos semelhantes. Embora o dinheiro e a importância fiquem para trás, os atos indignos praticados na sua busca são levados na consciência. Também os gestos nobres integram o patrimônio do espírito em sua jornada de retorno ao lar. Na verdade, o homem só possui efetivamente o que pode levar deste mundo. Tudo o que será obrigado a deixar constitui apenas uma posse transitória. Assim, nada do que o uso do corpo é permanente e real. Já os dons da alma, os verdadeiros, aqueles que realmente fazem a diferença,
são eternos. Uma vez conquistados, jamais serão perdidos. Convém, pois, tratar de desenvolver a inteligência e as qualidades morais reveladas mediante uma vida digna. Elas são o único tesouro que pode ser levado na viagem de regresso ao verdadeiro lar. Pense nisso. Este texto foi tirado da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 16, que é o capítulo de onde tiramos este estudo. E é com esta mensagem, para nossa reflexão, que concluímos este estudo de hoje, rogando a Deus que abençoe a todos nós com sua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigada a todos.